Agora vamos conversar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo número 1, o Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, La Loba, a mulher lobo. Eu vou ler e comentar todas as páginas do primeiro capítulo. Então isso vai ser uma jornada, um processo, nós vamos caminhando devagar e eu vou postando os nossos áudios no decorrer dos dias. La Loba, a mulher lobo. Devo revelar que não sou um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei farelos ao redor de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de giardice, e cole e disenteria amebiana. É esse o destino de uma mística de classe média provida de intestinos delicados. O que ela está falando nesse primeiro parágrafo? Que não é uma coisa mística, que não é algo fantasioso, que desenvolver habilidades, a sabedoria, o autoconhecimento é uma coisa muito prática. Não acontece só coisas hipotéticas, ilusórias. Não, é o dia a dia mesmo. Você vai passar mal, você vai ter desafios, você vai ter questões a se resolver. Agora, continuando. Qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbrei nas minhas viagens e lugares estranhos e visitas a pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger, pois às vezes o velho pai Academos, como Cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectualização exagerada oculta os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. O que ela fala aqui? Que nós temos que realmente estar alertas, vigilantes, porque existe a lei da polaridade. Então, não é caminhar pelo mundo afora, iludida, perdida, desorientada. Não, é entender que os desafios são reais, que nós podemos e devemos tomar cuidado de nós, estarmos alertas, senso de realidade. Continuando. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de encararmos elas como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca os nervos auditivos, que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro, logo abaixo da ponte de Veróleo. Ali os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Antigos anatomistas falam de o nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o da conversa rotineira. O segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse na Terra. Então aqui ele fala sobre fala sobre a capacidade humana de utilizar o ouvido, aprender a ouvir, entender aquilo que você está ouvindo como sendo algo a que se deve mergulhar. Então nós temos que aprender a entrar na jornada através do nosso ouvido, ouvir aquilo que o outro diz, ouvir a natureza, ouvir as suas emoções, desenvolver uma nova percepção da realidade. Continuando. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio de cabelo,
A mulher selvagem vem voltando através dos sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem voltando, ela volta através de histórias. Comecei minha própria migração para os Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um local para residir que fosse cheio de árvores, que recendesse a água e que fosse habitada pelas criaturas que eu amava: o urso, a raposa, a serpente, a águia e o lobo. Os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na região dos grandes lagos superiores. Não importava onde os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra. Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobo nos bosques. Lá, para o oeste e para o norte, naquela época era possível acompanhar e ouvir as montanhas e as florestas cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era dos fuzis de alcance, holofotes montados em jipes e iscas de arsênico fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que vim para o grande deserto que se espraia metade no México, metade nos Estados Unidos. E quanto mais eu viajava para o sul, mais ouvia histórias sobre lobos. Vejam só, dizem existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com o Texas ouvi uma história intitulada Moça Loba, a respeito de uma mulher que era uma loba que era uma mulher. Depois descobri a antiga história asteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba, até crescerem o suficiente para ficarem de pé sozinhos. Finalmente, nos antigos lavradores espanhóis, de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudoeste, ouvi histórias sobre as pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tanto os seres humanos quanto os animais. Foi assim, numa dessas expedições etnográficas, que conheci uma mulher dessas e nunca mais fui a mesma. As histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistiam, não importava onde eu fosse. Essas histórias assumem formas. La Loba é uma delas. Então, no próximo áudio, eu continuarei a leitura falando sobre o conto A La Loba. Beijos a todas, até o próximo áudio.